Saudação a todos, bem-vindos a mais uma live aqui no canal, trazendo hoje com muita satisfação meus amigos do Scout Decision, hoje representados pelo Isaac. Scout Decision é uma ferramenta, uma solução muito importante que, apesar de ser nova, logo vai estar presente na maioria dos clubes do Brasil e do mundo, né? Eu estou fazendo essa ponte com eles aqui para o Brasil, estou utilizando a ferramenta e, apesar de ser nova, já apresenta avanços e a estabilidade que um software necessita para ganhar o mercado. Uma saudação inicial ao meu amigo Isaac, falando direto de Lisboa, no distrito de Viseu, é isso? Aprendi, não? Tá certo, Isaac? Não, é Lisboa, Distrito de Lisboa. Tá vendo? Já comecei falando errado. Não é para deixar o Isaac à vontade, que não está acostumado com as câmeras aí. Isaac, eu queria primeiro que você falasse um pouco a respeito do Scout Decision e em seguida nós vamos abrir o material que vocês prepararam para os confrontos de quartas de final, né? Que eu fiz um pedido especial aí para vocês elaboraram um scout comparativo, né? Usando a ferramenta, até para poder, de uma certa forma, para as pessoas que acompanham poderem ver a solução. Lembra até um pouco para os mais jovens aí a maneira como se faz a interface dos videogames, né? Quando eles vão escolher os jogadores. Eu fui um jogador de FIFA de um passado recente, mas não cheguei a entrar na era dos ultimates ali, eu só fazia amistosos online. Então eu queria, primeiro momento aí, que o Isaac pudesse se apresentar, falar a respeito do Scout Decision, para a gente poder colocar as telas que eles desenvolveram aí, para que a gente falasse a respeito desses confrontos, baseado em alguns números, né, alguns dados estatísticos levantados pela empresa dos meus amigos portugueses. Diga aí, Isaac, o que manda? É verdade, Vitor. Obrigado pelo convite aqui para estar no canal. O que nós fizemos aqui para a live, que tinha pedido, foi pegar em dados e automaticamente gerar as visualizações de dados, a comparar as equipas, se for preciso comparar os jogadores. Depois a Scout Decision tem outra parte que não mostramos aqui ainda, fica para a próxima, em que vamos mesmo olhar para a análise de decisão e qual é que é o melhor jogador a contratar, a recrutar. Talvez num vídeo seguinte, possamos ir aí. Mas agora vamos conseguir ver. Vai aparecer muitas vezes ainda, Isaac. O Scout Decision vai me ajudar muito ainda. Espero que sim. Mas agora vamos ver aqui, comparar muito rapidamente. Temos tal como disse, tal como no FIFA, conseguimos comparar dados de forma muito intuitiva, muito rápida, só com gráficos radar, gráficos aranha, e vamos ver, espero que ajude. Temos boas notícias para o Brasil, com os gráficos. Vamos já botar aqui, pessoal, matar a curiosidade, né? Começar falando que a gente vai deixar o confronto do Brasil por último, que ele preparou uma tela até a mais, né? Achei que ele ia puxar a sardinha pro lado dele, ia fazer uma coisa mais para Portugal, mas não, ele tá como um convidado muito honrado aí, acabou fazendo uma tela mais para mim aqui com relação ao Brasil. Mas vamos lá começar com os dados, né? Explica aí pro pessoal o que seria esse gráfico aranha, hein? Como é que você chama aí? Ok, pronto, o gráfico aranha e gráfico radar. Ok, neste caso é a Argentina e os Países Baixos, Holanda. Ok. Sim. Podemos ver que a Argentina, no geral, muito rapidamente, tem uma mancha maior, não é? Aqui dentro da teia tem uma mancha maior que a Holanda, exceto no que toca ao número de golos e a bolas perdidas, o que não é necessariamente bom, embora depois a Holanda recupere um bocadinho em termos de bolas recuperadas. Mas o que nós vemos é que, por exemplo, a percentagem de precisão de passes foi maior do lado da Argentina. Tem sido comum as equipas com maior precisão de passes, não é 100% assim, mas tem sido comum as equipas com maior percentagem de precisão de passes passarem e as outras ficarem para trás. Isso é interessante. É um número que representa mais até do que a própria posse de bola que alguns levam em consideração, né? Sim. E é engraçado ver que a Argentina tem mais ataques, no geral, e foi mais pela zona central e do lado esquerdo, enquanto a Holanda consegue superar do lado direito. Por isso, a Holanda está a usar muito o lado direito para atacar. Isso é engraçado ver. É muito engraçado. E o interessante, pessoal, entender que está nos assistindo, é que aqui é em cima de dados, né? Então, é um demonstrativo que acaba somando as partidas das duas seleções, né?
E eu digo que o pessoal aqui do videogame está acostumado a visualizar esse desenho, né? Se podemos dizer assim, mas ele, na verdade, não é desenhado por alguém em específico, ele é gerado automaticamente pelo sistema, e por isso que tem tanta precisão, né? E também o que me chama a atenção é que as duas equipes são equilibradas nos ataques pelo lado direito, né? Que dá para visualizar, porém, pelo lado esquerdo, a Argentina ataca um pouco mais, que é justamente o lado do Acunha, né? Do lateral, que acaba sendo mais ofensivo. E no caso da Holanda, tem um Allen, um lateral direito pelo lado direito, né? Naquela linha, né? Eles têm dois jogadores fortes por ali, como o Drummins. Então, isso fica claro, você visualmente, né? A olho nu, como a gente fala aqui no Brasil, a olho nu você subjetivamente consegue identificar, e agora vem o gráfico aqui comprovar, né? O que você está vendo a olho nu, né? O que me chama a atenção aqui, o Isaac, essa questão do XG, né? O XG, né? Que o pessoal está começando a acostumar aos poucos com esse termo, né? Que são os gols esperados, né? Engraçado como o da Argentina fica bem acima, né? Da equipe da Holanda. Né? Sim, isso é interessante porque, ou seja, a Argentina tem um número de golos esperados maiores que a Holanda, mas depois a Holanda tem mais golos do que a Argentina. Curioso isso. É curioso, mas conseguimos olhar exatamente do outro lado do gráfico, quando vamos a finalizações bloqueadas, a Argentina teve mais finalizações bloqueadas. O que pode explicar o facto de ter menos golos do que a Holanda, apesar de ter mais golos esperados. Sim. E até mesmo aqui, né, Isaac, quando fala em chutes a gol, que está aqui à direita, como está distante, né? O gráfico da Holanda. Digamos que a Holanda é mais eficaz, né? Ela precisa de menos chutes para fazer mais gols, né? Exatamente. Mesmo sendo um time que acabou fazendo um número de gols razoável. É interessante que, do ponto de vista gráfico, dá para você chegar a várias conclusões e na verdade, comprovar, né? Salientar o que você enxerga vendo as partidas, né? É um confronto muito equilibrado, no meu entendimento, é um confronto difícil de apontar uma seleção com maior supremacia. Talvez o talento individual de um ou outro jogador de Portugal possa fazer diferença, mas no meu entendimento, não sei o que você acha, Isaac, mas no meu entendimento, o tático, né, o coletivo, né, o time holandês, ou como vocês chamam aí na Europa, os Países Baixos, ele tem um melhor coletivo que a Argentina, né? No meu entendimento, a Argentina teve jogos que ficou realmente esperando o ar da graça do Messi, né? Que acabou acontecendo, né, no jogo que eles estavam com muita dificuldade. E eu vejo que a Holanda tem mais opções, não depende unicamente de um jogador, tanto que é difícil você apontar quem é a grande estrela da equipe, né? Tem um atleta que fez mais gols do que os outros, porém muita gente fala mais dos zagueiros da Holanda, né? E à medida que vamos avançando a competição, os jogadores também vão ficando mais concentrados, a defesa vai fazer menos erros. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu não me surpreenderia se o jogo Argentina-Holanda ficasse equilibrado até ao prolongamento, até penaltis. Sim. Eu acho que vai ser difícil terminar este. Sim. O Isaac, que é bem mais jovem que eu, talvez não se recorde, mas teve um grande jogo. Já teve grandes confrontos, né, entre Argentina e Holanda, né, nos anos 70, mas principalmente Copa de 98, né? Uma grande partida, né, com o Bergkamp fazendo um baita de um golaço. É realmente um jogo que, da parte técnica histórica, são duas seleções que tiveram até uma certa rivalidade nos anos 70, né, na Copa de 74, 78, aquele período ali, né? Algumas coisas até que foram demonstradas em documentários recentes agora, sobre o que tentaram fazer para que a Holanda e o Brasil não estivessem atrapalhando o caminho da Argentina durante a Copa de 78. Mas vamos passar para o próximo jogo. Eu acho que está bem interessante identificar por ter sido colocado as duas seleções juntas, né, nesse demonstrativo. Porque se você coloca apenas uma, você não tem um parâmetro da outra seleção, né? Se tivesse só aqui os dados da Argentina e a gente visse separadamente os dados da Holanda, seria mais difícil identificar a diferença entre eles, né, Isaac? Sim. Assim, dessa forma, fica bem mais fácil. Sim. Talvez esse aí seja o grande jogo das quartas de final, você não acha, Isaac?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo do ponto de vista histórico, né? Porque são países mais que milenares, né? E que existe uma rivalidade histórica entre os povos, né? É E, verdade, é verdade. por um lado, hoje a França tem uma seleção talvez superior, né? Contando até mesmo se você pegar o retrospecto de últimas das Copas, mas a Inglaterra, se você pegar e analisar da Inglaterra hoje, comparando com outros Copas anteriores, eu vejo que a, a Inglaterra chega talvez na sua melhor seleção das últimas décadas, né? Com jogadores jovens, jogadores que têm destaque nos seus times, porque a Premier League, apesar de ser hoje a principal liga do mundo, ela acaba sendo dando protagonismo para jogadores de outros países, né? Então, muitas vezes, né, os jogadores ingleses ficam atrás na fila, vamos dizer, né? Hoje o próprio Maguire aí, que é titular da seleção, é reserva no seu time, né? E um dos grandes destaques é uma rara exceção, que é o Bellingham, que joga no Borussia, né? Que é Sim, sim, difícil o sim. jogador inglês jogando fora da Inglaterra, né, Isaac? Pois é, pois é. Dos principais jogadores ingleses, acho que é o único que está fora da Inglaterra, não é? Sim, é o único. Eu fiz esse É o único. levantamento. É isso, é E é isso. engraçado olhando esse gráfico, né, Isaac? Queria que você comentasse de uma maneira geral aqui, mas Uf, é engraçado como são mais similares, os times são mais similares do que a equipe da são. Argentina e da Holanda, né? Talvez a questão Sim. das finalizações bloqueadas aqui, que tem uma certa distância, e a expectativa novamente de gols mediante chute de gols, que é uma diferença, né, Isaac? Queria que você Exatamente. comentasse a respeito. Vai voltar a acontecer aqui a questão de Inglaterra teve mais golos, França tinha mais golos esperados, porque França teve mais finalizações. Acho que vai ser extremamente interessante ver como é que essa relação se mantém ou não. Depois, a percentagem de precisão de passos das duas equipas é muito alta, por isso tem Muito muita alto e qualidade. equivalentes, né? Sim, tem muita qualidade individual, acho que vai ser muito interessante. E depois, ok, enquanto a França ataca mais pelo lado esquerdo, a Sim. Inglaterra está a atacar mais pelo lado direito. Vai ser interessante ver como é que cada um dos treinadores vai reagir ao desenvolvimento do jogo e aos ataques, um mais para o lado direito, um mais para o lado esquerdo. Acho que já vão estar à espera, vão estar a olhar para os mesmos dados que nós. Vai ser interessante ver. Não, eu vejo que a questão das finalizações bloqueadas tem uma diferença abrupta, né? Aí eu não Sim, sei sim. se é mérito das defesas que enfrentaram a França, né? Se é um número Uhum. alto de tentativas. O próprio o Mbappé, eu vejo que para acertar uma, ele tem umas duas antes bloqueadas em alguns jogos. Uhum. Ou se é realmente não sei se falta de calma, mas a ligeireza, né, que eles estão querendo definir as jogadas, né? Porque geralmente as finalizações bloqueadas são aquelas que são feitas de maneira mais abrupta, né? De maneira, digamos assim, com mais pressa, né? Final de partidas acontece mais do que início de partidas, mas também tem a questão do mérito do adversário aqui que é difícil da gente pesar. O que fica claro é a questão do que a França ataca muito mais pelo lado esquerdo, né? Por uma questão Sim, talvez sim. óbvia, né? O Mbappé joga ali, né, cara? Sim, E exato. mesmo o Dembélé, quando pega a bola pela direita, ele afunila, né? Que eu acho que é uma Ok. situação que abre o espaço para o corredor, para o lateral, né? Que no caso da França, eu não acho que seja do nível do resto do time, né? Digamos que eu acho até que a Inglaterra tem três laterais de bom nível, deixando o Walker, eu gosto menos do Walker, mas. E eu vejo que a França não tanto, né? Não que seja um jogador abaixo da crítica, mas mediante a qualidade da restante da equipe, né? Eu considero esse, até o momento, né? Depois de confrontos de primeira fase, esse é realmente o grande jogo das quartas, na teoria, né? Sim, vai, Das vai, quartas de vai. final. Difícil apontar aqui um favorito, mas eu ainda considero a seleção francesa ainda. Ela é mais mortal no ataque, né? O Harry Kane, apesar de ser um Uhum. grande jogador, ele tá mais servindo os companheiros, né? Nessa Copa, né, Isaac? Ele não tá Sim, ele sendo o ponto final do ataque, vamos dizer, né? Ele tá saindo e tá fazendo com que abrindo espaço para outros jogadores. E na França já é diferente, né? O Benzema fazia esse papel, mas o Giroud não faz. Então o Giroud fica mais realmente na área e sim, deixa aquele sim. espaço para circular os jogadores. E quem tá surpreendendo muito é o Rabiot, né? Que é muito criticado.
mas é um jogo de... Nossa senhora, esse jogo é para ficar marcado, né? É histórico. Pois Eu vai, vejo vai. que Podia ser uma isso final, podia é ser a uma final do final. Mundial. E eu vejo o seguinte também, né? A maneira como os dois times vão se estudar, há um respeito Uhum. entre as duas seleções, entre os jogadores, mas não há dúvida de que, por exemplo, a Inglaterra vai ter uma preocupação maior com o Mbappé. Eu acho que não tenha dúvida disso, né? De fazer uma dobra ali em cima dele. E por outro Uhum. lado, é difícil tu marcar a situação do Kane, né? Porque que eu acho que no caso, no ataque, apesar de não ter feito gols como outros companheiros, né? O próprio Rashford, mas ele é o cara mais inteligente ali Ele, da ele, frente, que consegue uhum. quebrar o sistema defensivo adversário, né? O Kane, né, o Isaac? O Kane está a construir muito jogo também. Está a distribuir muito jogo. Ele não está a focar-se claramente na estatística pessoal do golo, mas está a Sim. fazer assistências. Ele está no ataque, está a contribuir para a equipa. E eu também, o que eu enxergo da equipe francesa é que alguns desfalques, não vou dizer que fizeram bem para a seleção, mas eu não acho que o Pogba conseguiria fazer a mesma dinâmica que esses dois volantes atuais. O Pogba acaba centralizando o jogo mais nele, né? Se tivesse jogando o Pogba. Assim como o Kanté já não. O Kanté já acho que é um cara que faz falta, mais falta no caso, Uhum. assim, porque é um dos melhores volantes do mundo na marcação, né? Mas os dois volantes que estão jogando hoje na França, até fica na dúvida de escolher quem é o melhor, né? Quem tá num jogo um vai bem, o outro jogo o outro vai melhor ainda. E o que eu acho que ele tem características muito similares entre os volantes e os zagueiros, que ambos são velozes e são fortes, né? Então a França é um time que conta com zagueiros velozes, rápidos e os seus volantes também. Então a transição defensiva, que é a dificuldade de algumas seleções, a própria Croácia que enfrenta o Brasil, a Sérvia quando enfrentou o Brasil, eu falo mais das seleções que Uhum. enfrentaram o Brasil porque eu analisei mais a fundo. Muitos times com dificuldade de transição defensiva, né? De Sim, 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 sim. retornar ao campo defensivo, porque são jogadores realmente mais pesados, mais de imposição física. A França ela consegue aliar, é a seleção que eu acho que consegue melhor aliar força e velocidade, Isaac. Eu não sei o que você acha a respeito disso, mas a característica dos jogadores, o estereótipo dos jogadores, o biotipo deles Uhum. é excelente, né? Você tem zagueiros que são fortes na medida que são rápidos, sem perder velocidade, né? E são técnicos também, né? Não é só força, né? Sim, sim, sim. A equipa de França, eu não, a par talvez com o Brasil, seriam as duas candidatas a ganhar o título. Não, E, pô, e não vai sei. puxar sardinha para Portugal, pô? Pô, depois da Não já, não goleada que já. fez, não foi para as ruas comemorar, Isaac, a goleada, não. Eu sei que muita Não, piada com não, os não. suíços teve, né? Piada com Esteve, os suíços esteve, teve, né? Nosso amigo aí, esteve. Diniz, contou até uma aí antes de nos deixar aí na nossa reunião pré-gravação. Mas vamos falar já dessa partida, né? Mas falando agora só para arrematar sobre a Inglaterra e França, realmente é difícil de imaginar um cenário do jogo de maneira simples, porque são duas equipes que o estilo de jogo das seleções é diferente, né? Eu vejo que há uma diferença. Uhum. A Inglaterra talvez trabalhe até mais a bola, a França é muito direta, né? É muito incisiva. É meio que assim, quando a França aciona lá dá o start no ataque, parece que só se dão por satisfeito depois de fazer o gol, né? Então, eu vejo Uhum. é muito difícil marcar a equipe francesa, porque se você fechar um lado, o outro lado vai aparecer com o Dembélé, né? E não é só isso, né? Hoje, para mim, os melhores meias da Copa do Mundo é o Bruno Fernandes de Portugal e o Griezmann, e o Anthony Griezmann da França, que está jogando muito bem, né? Ele, inclusive, tirando bolas dentro da área como defensor, né? Impressionante. E por acaso, agora falando do jogo de França-Inglaterra, nós temos um amigo nosso, o Orel, de Israel, que foi ex-head of scouting do Beitar Jerusalém, e ele vai fazer no nosso blog um artigo exatamente sobre este jogo, e é muito interessante olhar também para a parte como a Inglaterra está a pressionar alto no terreno. A Inglaterra pressiona muito alto no terreno e está a recuperar muitas bolas no meio campo adversário. É Sim. algo que também é muito interessante analisar essa parte. O estilo de A jogo seleção inglês. brasileira também faz muito isso. Só que o problema é que se tu abrir muito o campo para um Uhum. contra-ataque, para tu marcar o Dembélé e o Mbappé, é difícil, hein?
Então, não sei se é possível fazer a mesma coisa contra seleções, por exemplo, o Brasil tem um Vini Júnior, né? Ninguém consegue ganhar na corrida individualmente do Vini Júnior nem do Mbappé. Então, será que as seleções vão conseguir fazer essa pressão lá em cima, quando a gente fala, né? Pressionando alto, conseguindo se resguardar dessa. O goleiro vai ter que fazer um papel de líbero também, né? Naquela bola que fica a bola longa, porque não dá na velocidade com o Mbappé. Se ele sai 5 metros antes, ele chega na frente, né, Isaac? É difícil. Sim. Vamos ver. Agora chega na tua seleção, meu querido. Agora que eu quero ver a tua imparcialidade. Mas olha que diferença que tem abrupta. Lembrando que o em verde aí é o Marrocos, né? E tá em cinza a seleção portuguesa. Que, digamos assim, há um equilíbrio sobre os ataques do lado direito. Vou deixar o Isaac falar a respeito. Os dribles, as disputas, bola recuperada, mas assim, de todo o restante, a seleção portuguesa tem dando a entender que seria um jogo de ataque contra a defesa, ou um time com a bola e outro time sem a bola. Porém, só para deixar o Isaac aí agora elaborar sobre a seleção portuguesa, até para ajudar aí os nossos amigos portugueses, a Espanha também passou por isso. Acho até que é diferente as equipes, porque Portugal não fica naquela posse de bola defensiva, né, sem tanta pressa quanto a Espanha, mas para o Marrocos é um plano de jogo similar, né, Isaac? Sabendo que a equipe adversária vai ficar com a bola, mas aquele contra-ataque de Marrocos, hein, Isaac? Ai. Fala aí, meu amigo, o que você acha? E pontua junto comigo aí, no caso, fale você a respeito aí do nosso gráfico aí do Scout Decision maravilhoso. Ok, só olhando para as estatísticas que são que temos aqui, só destes jogos do Mundial que já passaram, Portugal tem de facto melhores estatísticas do que Marrocos. Marrocos só ultrapassa Portugal em bolas perdidas, o que não é bom. Mas, o que não é bom, Pronto, o que não é bom. Mas a seleção de Marrocos defende muito bem. Tivemos a oportunidade de falar, antes de começar a live, até aqui com o Diniz, o novo selecionador de Marrocos é muito bom na defesa, mesmo muito bom. Sim, Isaac, é muito interessante você passar esses dados para o pessoal sobre o técnico marroquino, porque são dados que realmente fazem jus ao que está acontecendo na Copa, não é por acaso, né, Isaac? Explica aí pro pessoal. Desde que o técnico do marroquino assumiu o comando, Marrocos já marcou 9 golos e ainda só sofreu 1. Não perdeu ainda com esse treinador, né? Não perdeu. Quantos jogos foram? Foram 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. É impressionante. Uma seleção como o Marrocos deve ser a melhor sequência da história da seleção, né? Sim, acho que foi a primeira vez que chegaram aos quartos de final, não é? Foi uma... Sim. Não, sim, é impressionante. Sim. O Marrocos, eu até lembrei, né, que o ex-treinador era um grande jogador, né, um meia que jogava com os brasileiros lá no La Coruña da Espanha, né, que era o Hadi. Mas hoje a seleção marroquina tem jogadores até em times de maior expressão, né? Eu gostei muito do zagueiro e gostei muito do camisa 7, de pronúncia, que tem um nome com a pronúncia complexa. Sim. A gente até ficou brincando com o nome dele antes, né? E que, assim, é um nível Ziyech. alto, né? Um jogador de Chelsea, né? É um jogador de nível alto. Então, não é como antes, né? Se enfrentar Marrocos, talvez, com jogadores em ligas de menor expressão. Hoje não, né? E a maneira e a vontade que eles jogaram, você comentou isso também, né, Isaac? A maneira como a entrega dos marroquinos nos jogos é impressionante, né? Talvez a seleção que joga com mais gana e vontade, né? Muita entrega, muita vontade nos jogos. Muito espírito de sacrifício pelo país, pela bandeira, muito espírito de sacrifício mesmo. Acho que vai ser muito difícil para Portugal. Acho mesmo. Mas Isaac, interessante que no percentual ali no gráfico de disputas ganhas, mesmo com essa vontade toda de Marrocos, é total equilíbrio com Portugal, né? Então, assim, o número concreto com relação às disputas, por mais que a vontade seja grande, né? Há um equilíbrio nesses números, né? Então, isso também é um indício positivo para Portugal, que não vai deixar de igualar na vontade, né?
E eu queria, claro, aproveitar a presença de um português que trabalha com futebol, com inteligência de futebol, do software Scout Decision, dessa empresa bacana que cada vez vai ter agora mais espaço no futebol brasileiro, se Deus quiser. Queria saber de você o que você viu de diferente na entrada da saída, né, do Ronaldo e da entrada do substituto, que foi muito feliz e que imagino até que o treinador português rezou à noite por ele, né, Isaac? Porque tu imagina, né, o cara foi acima do esperado, né? Não sei se para Portugal teve essa mesma, digamos assim, expectativa, né? Acho que o treinador português teve um espírito de líder muito forte para conseguir fazer isso. Portanto, não sei, Vítor, não sei até que ponto é que isso foi noticiado no Brasil, mas o Ronaldo, quando saiu no jogo anterior, quando foi substituído, queixou-se muito de ter sido substituído. Pronto, não sei se isso foi muito noticiado no Brasil ou não. Não, e o treinador... Ronaldo é notícia a todo canto, né, cara? E outra, né? As câmeras procuram ele, né? É até difícil, porque ele tem que estar com a cara de feliz o tempo todo, né? É verdade. Pronto, infelizmente ele foi apanhado nas câmaras e o treinador disse que não, já tinha resolvido, já tinham falado, etc. Mas o que é certo é que quando o jogo chegou, não o pôs logo a jogar. Portanto, acho que ele valorizou o coletivo e pensou: não, isto é para o coletivo, não é para o Ronaldo. E teve bem como líder, arriscou e correu muito bem. Acho que ele rezou a noite toda, ele é muito católico, o treinador português. Ele rezou a noite toda para correr-se bem. E vai continuar rezando por esse centroavante, mas... E fica bom, até agora, tirou o argumento até do Ronaldo, né? A irmã dele tá sendo notícia aqui no Brasil, a irmã dele fazendo, né, os pronunciamentos. Sim. Mas o Isaac, tu é substituído por um outro atleta que entra e faz 3 gols, a melhor coisa que tem a fazer é ficar calado, pô. Não é verdade? Não tem muito o que falar. Se o cara tivesse entrado, perdido o pênalti, ido mal, e aí o Ronaldo entra e salva a pátria, ele ia ficar com a razão e o treinador ia ser o vilão. Mas da maneira que foi, ficou boa, a coisa ficou boa para a seleção e para o treinador. E o Ronaldo não reagiu negativamente, porque ele comemorou os gols juntos, a câmera procurava o Ronaldo, impressionante. Teve um gol, o Isaac teve um gol que, em vez da câmera, a transmissão, colocar na tela a imagem do jogador comemorando, colocou a imagem do Ronaldo no banco, a reação dele. Então, assim, também não é fácil ser o Ronaldo, né? Porque ninguém gosta de ficar na reserva, ninguém gosta de ser substituído, é normal, tem que haver o respeito. Mas tudo jogou a favor do treinador, da seleção, mas o Ronaldo foi citado por alguns jogadores na entrevista, né, como um líder e que ajuda muito a gente, etc. Eu acho que o Ronaldo tem que saber o tamanho que ele tem, o quanto ele pode prejudicar se nesse momento ele fizer algo negativo, né? Tipo, expor uma coisa ao público que aconteça dentro do vestiário, por exemplo, né? Você viu o que aconteceu no jogo com relação à seleção belga, né, Isaac? O De Bruyne deu entrevista dizendo que a seleção estava mais velha, que essa seleção isso, falando mal da própria seleção. O zagueiro Vertonghen respondeu via imprensa. Não ficou bem e assim, a seleção não demonstrava uma coesão dentro de campo realmente, a seleção belga, né? Muito aquém do que se esperava. Saiu, porque o esporte realmente continua sendo um esporte coletivo, por mais que a gente se endeuse um ou outro jogador. O Cristiano Ronaldo tá parecendo chegar no momento realmente de culminante da carreira, né? Tá aceitando ir para o mundo árabe, um futebol de menor expressão, menor velocidade, em que ele vai ficar mais paradinho ali esperando a bola de centroavante, mas que ninguém subestime o robozão, como o pessoal chama aqui, porque a impulsão dele, a finalização dele ainda segue impressionante. E ele jogando de centroavante, eu vejo que até em determinado momento do jogo, podendo entrar junto com outro centroavante, jogando 2 por dentro ali, né? Sacando talvez um meio-campista, Portugal teria uma força na área, e o respeito que ele tem dos adversários faz com que o Marrocos também segure mais um jogador. Você não acha isso, Isaac? Tem essa questão também, né? Sim, acho que sim. Acho que só o facto dele lá estar impõe respeito. Pode já não ser aquilo que foi, em termos de jogador de futebol, mas acaba sempre por prender mais um defesa atrás. Mas Marrocos joga com o bloco central muito, muito descido, portanto eles já têm muitos defesas lá atrás. Sim. Jogam com o bloco eu acho que Portugal pode surpreender, porque positivamente, porque o último jogo era o confronto mais difícil, né? Analisando
baseado em tradição das seleções e etc. E acabou Portugal surpreendendo positivamente, fazendo um jogo muito acima, né? A Suíça parecia ser uma seleção muito pior do que ela realmente é por conta do mérito de Portugal. Penso que pode acontecer. O Marrocos pode também ter já dado tudo que tinha para dar na Copa. Eu apostaria em Portugal por vários motivos. Eu acho que tem muito mais motivos para Portugal se credenciar aí para uma semifinal, né? Porque mesmo até com a ausência do Ronaldo conseguiu fazer seu melhor jogo, mas mediante o que aconteceu até agora com o Marrocos, eu tenho com certeza Portugal vai respeitar muito, vai também se preocupar defensivamente, não apenas pensar em ganhar o jogo, vai estudar muito bem o Marrocos, porque viu que sim, se Marrocos eliminou a Espanha, pode eliminar qualquer um, né, Isaac? Até mesmo, no caso aqui, falando o brasileiro aqui, até mesmo a seleção brasileira, porque a Espanha não devia nada para ninguém ali, né? As quatro grandes seleções se equivalem, né? Em algum momento uma está um pouco melhor do que a outra. Eu ainda vejo a França acima, né? Sim, por mais que o entusiasmo dos brasileiros, eu ainda vejo a França acima. Porque hoje, se você, por exemplo, de qualquer uma das outras seleções, se você tirasse um número de desfalques, de titulares, como foi feito com a França, nenhuma das seleções estariam equivalentes ao que está a França hoje, né? Vamos supor, pega e tira aí 4, 5, 6, 7 jogadores de Portugal, de vários principais. Enfraqueceria muito. Seleção brasileira, a mesma coisa. E todas elas, né? A portuguesa, imagina, a portuguesa, se tu tirar Bruno Fernandes, o Pepe da defesa, qualquer seleção vai sentir muito. E a França está conseguindo suprir essas ausências e fazer realmente, assim, muita gente acaba começando os jogos tentando torcer contra a França, mas depois percebe que não adianta, né, Isaac? Porque o Mbappé, acho que só se jogar armado, né, e dar um tiro nele, porque não tem o que fazer, né? Tem determinados lances ali que tu olha e dá pena do defensor, né, Isaac? Por acaso, houve alguns jogos entre o PSG e o Benfica, na Champions League, em que a defesa do Benfica conseguiu aguentar o Mbappé. Conseguiu aguentá-lo. E foram jogos equilibrados. Foram 2 empates na Champions League do Benfica com o PSG e foram jogos muito equilibrados. Talvez... Quem foi de lateral direito? Foi o Gilberto do Benfica, não? Eu não me lembro quem foram os... Porque Gilberto é um dos laterais que aqui no Brasil está sendo citado por alguns times e ele não é um titular absoluto do Benfica, né? Uhum. Então pode ser que ele não siga no Benfica, né? Porque e é um teste de fogo, né? Tu marcar o Mbappé. Sim. Nossa, o cara fica já sofrendo por antecipação, né? É verdade. Vamos passar agora para o jogo do Brasil. Vamos lá. Que a gente tem, na verdade, foi feito duas telas, né, para o jogo do Brasil, pela Scout Decision. E essa aí mostra uma diferença, né? Não digo a seleção tem pontos em que ela fica muito na frente, mas também tem alguns outros que ficam atrás, diferente de alguns mapas que a gente viu anteriormente de outros confrontos, né, Isaac? Você quer pontuar algumas coisas em destaque aí? Embora em termos de mancha pareçam seleções equilibradas e vemos claramente que a Croácia ataca pelo centro, o Brasil ataca muito mais pelas alas, eu acho que o Brasil fez um Mundial mais espetacular até agora, com vitórias, uma derrota, não é? Agora, a Croácia foi muito à base do empate. A Croácia chega aqui com muitos empates dentro dos 90 minutos. E eu acho que o Brasil vai dominar o jogo. Eu sinto mesmo que o Brasil vai dominar o jogo, tem mais gols, tem mais capacidade. Quantidade de chutes a gol dos quesitos ofensivos, né? Como a seleção brasileira tem uma supremacia perante a da Croácia, né? Mas também, por outro lado, deixa claro, por exemplo, que a Croácia ataca mais pelo lado esquerdo, que é para chamar atenção, isso chama para poder chamar atenção da seleção brasileira, né? Sim. Esses ataques, como você citou, pela faixa central do campo, zona central, como vocês chamam aqui, né? E também eles atacam também, engraçado que a questão de atacar pelos lados do campo, né? Eles também atacam mais pelo lado direito, né? Também, não só pelo esquerdo, né? Mediante o gráfico, né? Acaba que o Brasil chega por dentro,
né? E eles acabam indo também pelos lados do campo, e neles, no caso, há um equilíbrio entre os dois lados. No Brasil, talvez ataque ainda mais pelo lado direito, talvez não, ataca mais pelo lado direito, mediante as informações aqui do Scout Decision. Bolas recuperadas, finalizações bloqueadas, tem uma certa similaridade, só nas bolas perdidas, realmente, que a Croácia perde mais bola que o Brasil, apesar do Brasil ser um time com mais posse de bola. Isso pode ser bom para o Brasil, indicativo de fazer aquela recuperação de bola no campo ofensivo, né? Ou no caso defensivo da Croácia. Você não acha, Isaac, mediante esses números? E acho que o Brasil tem... Portanto, a Croácia perder a bola contra o Brasil é diferente de perder a bola contra, vamos imaginar, Marrocos. Se a Croácia Sim, perde a bola contra o Brasil, há Neymar, há Vinícius, que têm muito mais capacidade de ataque com certeza. e de marcar golos. Por isso, acho que é muito perigoso. Aonde eu achei que em outras épocas, né, o Brasil ficaria atrás, queria na questão das disputas, né? Que o brasileiro acaba sofrendo mais falta do que faz, acaba sendo mais marcado do que marca. E há um equilíbrio que me chama a atenção, né? Tanto nas disputas aéreas ganhas é equilibrado, quanto nas disputas gerais também é equilibrado. Só que também chama a atenção a questão das bolas recuperadas, que a Croácia fica na frente. Que mesmo o Brasil sendo... essa seleção do Tite é uma seleção que ela tem aquela premissa de perde e recupera, né? Perdeu a bola, recupera em segundos, né? Tem uma certa agressividade nesses primeiros 5, 10 segundos após perda de posse. Porém, a Croácia parece que nas bolas recuperadas ainda leva vantagem. Então, talvez o Brasil tenha que tomar cuidado na saída de bola, naquele momento de maior proximidade do Alisson, porque o Brasil também não é de dar chutão. Toca a bola para o Alisson em alguns momentos de maneira perigosa. Mas, sem dúvida, analisando o time da Croácia, Isaac, a gente ainda tem mais uma tela, mas eu queria citar que o Perisic, né? Talvez seja o grande ponto de desequilíbrio entre meio e ataque, talvez o jogador mais utilizado da Croácia. Eu não acho que seja o mais brilhante, mas é o mais utilizado. E, claro, o Brasil não vai jogar com o Daniel Alves, porque senão seria uma temeridade numa partida como essa, principalmente porque é um jogador do setor dele, é um cara que a dinâmica dele é muito grande, apesar dos 33 anos, mas é um cara que, assim, ganha a maioria das jogadas, né? E eu analisando o último ano, né, os gols marcados e sofridos da Croácia, muitos gols saem realmente desse lado esquerdo, e ele, por ser destro, né, ou ele dá a bola para o lateral esquerdo, cruzar a bola com cruzamentos em movimento, ou ele traz para o meio para chutar, ou fazer esse passe, ou uma bola atravessada. Então, o Perisic, eu acho que é uma preocupação grande da seleção brasileira, que contra a Coreia seria o Son, jogando também por um setor similar, mas que acabou não conseguindo fazer nada, né? A Coreia no primeiro tempo já foi aniquilada praticamente pelo Brasil, né? Nesse jogo eu acho difícil essa situação, mas a Croácia já tem um retrospecto, né, em Copas do Mundo, né, Isaac? Diferente de outro momento, mas eu também não vejo uma facilidade em nenhum ponto que chame mais atenção aqui, com relação, analisando a Croácia, né? Agora, pensando como croata, nenhum ponto que se sobressaia muito para poder falar, olha, ali tem um caminho das pedras. Agora, queria que você fizesse o exercício, Isaac, para a gente aqui, como se você fosse a seleção croata, alguém da seleção croata, como se a gente estivesse fazendo uma live aqui entre croatas, analisando o gráfico do Brasil. O que você acha que acaba sendo muito preocupante do ponto de vista da seleção croata, Isaac? A precisão dos passes, porque lá está, tem decidido muitos jogos. Muito. Os passos-chave, a quantidade de golos que o Brasil marca. E depois é uma equipa que está imensos chutes por golo. Portanto, as outras equipas estão sempre a defender, sempre a levar chutes, a tentar aguentar. E acho que é uma equipa muito, muito perigosa do ponto de vista ofensivo. Eu sofria se fosse croata, eu não queria apanhar o Brasil. Não, é interessante a gente escutar o ponto de vista dos outros, porque às vezes a gente, aqui no Brasil, né, ou superestima ou se desvaloriza, né? Eu não sei como é que é a relação de vocês aí com a seleção portuguesa, mas aqui no Brasil tem muito disso. O brasileiro
ele não aceita o vice-campeonato, né? Ele não, pô, nós somos o segundo do mundo. Eles acham que o segundo lugar é o primeiro entre os perdedores, entendeu? Exatamente, Então eu sei exatamente. a maneira como a própria Croácia enxerga a competição, enxerga o Brasil ser eliminado nas quartas de final é uma baita de uma derrota, uma decepção enorme, como se fosse eliminado na primeira fase, na oitavas. Então a pressão é muito maior, né? A responsabilidade é muito maior para a seleção brasileira. Você acha que isso pode ser pode ir em favor da Croácia, que é um time que leva o empate, que não tem muita pressa e que leva o jogo geralmente para ser decidido na parte final? Você acha que se o Brasil mantesse, voltar para o segundo tempo empatando, a Croácia vai se fechar mais no segundo tempo? Ou você acha que eles vão acreditar mais em si, vai perder o medo e o Brasil não fez gol na gente, a gente vai fazer gol neles? O que tu acha? O que você faria como treinador ou como, vamos dizer que o Scout Decision esteja trabalhando para a seleção, comissão da Croácia? Qual seria a sua indicação, meu Ainda amigo? não estamos, mas dados os dados, eu procuraria fechar mais a seleção, eu procuraria fechar mais o bloco defensivo, até pela capacidade que o Brasil tem de marcar golos, porque com mais espaço, Vinícius, Neymar, qualquer um deles consegue marcar muitos golos. Sim. Eu acho que a Croácia vai ter que jogar com muito cuidado, especialmente na parte defensiva. Vão ter muita dificuldade a abrir muito. E agora esse outro aqui que você preparou aqui, esse outro gráfico aqui, tem até 2 bicos aqui, tá parecendo até parecendo um desenho que é o bico de um pato aqui, que é a questão dos tiros livres diretos. Nossa, que diferença, né? Pênalti, a seleção só teve um, né? A Croácia, eu acho que também tá assim por causa da disputa, né? Sim, pênalti, porque a Croácia não teve. Acho que a Croácia não chegou a ter ainda livres diretos este Mundial. Então eu só fiz, obviamente, com a Scout Decision, dados com o Mundial. Não fui buscar mais jogos. Mas então, Isaac, mas isso de não ter tiros livres diretos, o que tá por trás desse número, no meu entendimento, é que é uma seleção que dribla pouco, porque a maioria dos lances de falta são resultados de dribles bem executados e que o adversário acaba fazendo a falta. A seleção faz muito isso. No caso da seleção da Croácia, você acha que isso é pela ausência dos dribles, não? Talvez, mas a Croácia fez muitos empates. Logo, teve um jogo menos vertical que o Brasil, arriscou menos. Então acho que estes livros diretos vêm também daí, do facto da Croácia não se ter posto na posição em que pode sofrer a tal falta e ter um livre direto. Acho que não se colocou nessa posição. Acho eu. Ô, Isaac, o que chama muita atenção para mim nesse gráfico, apesar de disparate alguns números aqui, mas que você já explicou dos pênaltis, dos tiros livres diretos, arremesso lateral também tem pouco peso, mas o Brasil ter mais contra-ataques do que a Croácia é curioso, você não acha? Para um time que joga mais ofensivo? Sim, lá está. A Croácia tem feito um jogo muito modesto, muito fechado, muito. Sim. Sem Tem muita ido atrás ousadia, né? Muito Exatamente, seguro, né? exatamente. E acho que é por aí. E o Brasil é muito mais rápido. Quando eu vi esse dado aqui que o Brasil contra-ataca mais que a Croácia, eu falei, pô, mas como é que pode isso? Né? Fiquei curioso até desse dado, mas tem a ver isso que você está falando, né? Porque mesmo quando eles às vezes têm a oportunidade de contra-atacar, eles estão até preocupados em não tomar o contra-ataque do contra-ataque, então eles vão de maneira mais lenta, né? Sim. Levando o time em bloco, né? É o que se pode ver pelos ataques posicionais. A Croácia tem feito muito mais ataques posicionais, vai fazendo ataques muito mais lentos, mais construídos. Sim, chegando com mais jogadores no campo ofensivo, sem pressa, né? Eles têm muito uma questão de jogadas que geram cruzamentos em bola rápida. Ao mesmo tempo, eles sofreram gols dessa forma, que é uma jogada difícil de marcar realmente, mas eu não esperava, analisando os gols sofridos pela Croácia, que teria um número mais elevado de gols sofridos em cruzamentos, seja bola parada ou em movimento. Eu, sinceramente, achei que não seria esse um dos pontos fracos da Croácia com relação a gols sofridos. Mas o legal de tudo isso, né, o Isaac, é poder... que às vezes a gente fica aqui... vamos supor, né? Vamos ficar até na tela aqui. A gente fica num bate-papo falando sem demonstrar dados, né? E principalmente da maneira como a Scout Decision consegue fazer com que as pessoas visualizem, né? Que não apenas vê números, né? Porque ver apenas números, comparar números, até para as pessoas que são do métier aí do Scout, gera uma dificuldade, né? Visual e de gravar números, e que essa questão visual do mapa aí, como você chamou aí,
o mapa aranha, como é que você chamou aí essa? Como é que é É a o gráfico nomenclatura? radar ou gráfico aranha, sim. Gráfico aranha. Esse eu gostei desse nome. Então, eu vejo que isso facilita muito o entendimento do público em geral. Acho até que a FIFA poderia contratar Scout Decision para usar isso que o gráfico, isso que vocês geram automaticamente com a inserção dos dados, né? E eu vou estar cada vez mais abusando aí de vocês aí da boa vontade de vocês, porque até mediante algumas contratações que acontecem no país aqui, algumas situações em que a gente possa usar o Scout Decision como um exemplo, né? Porque, como diz o próprio nome, né? O Scout Decision, muitas vezes os clubes, os agentes, os diretores, os técnicos, têm uma dificuldade, né? Em tomar a decisão realmente sobre se esse jogador é melhor que aquele, qual que eu vou escolher, posso contratar os dois. E eu acho que vocês, a ferramenta de vocês, traz um diferencial, um algo a mais para facilitar, principalmente quando você tem que analisar uma gama grande de atletas, né? Você consegue ganhar tempo com isso, né? E também deixar menos subjetivo, né? Porque quanto mais diminui a subjetividade no futebol, aumenta o profissionalismo, isso é o que eu tenho enxergado. E vocês conseguem fazer isso bem, né, o Isaac, né? É a ferramenta de vocês, se ela alimentada, ela consegue responder como você falou, de maneira intuitiva, mas assim, muito precisa, né? E faz com que algumas coisas fiquem junte o qualitativo e o quantitativo, né? Exatamente, exatamente. Temos uma parte do software que ainda não mostramos desta vez, em que podemos de Não, facto dizer ao vamos ter software. mais vezes, fique tranquilo. Agora que estreou, já mostrou o rostinho português aí para todas as brasileiras aí e brasileiros, agora perdeu a timidez aí, agora vai aparecer mais vezes aí, o Scout Decision vai ter mais participações, principalmente o que vocês geram, né, de dados aí que ajudam muito no entendimento, né, Isaac? Sim, espero que sim. E, e pronto, e conseguimos, lá está, permitir aos decisores, aos scouts, a quem decide, dizer o que é que querem num jogador, de um lado, do outro lado ter os dados, podem ser qualitativos, quantitativos, e dessa forma juntar a opinião e o conhecimento do scout e o conhecimento do treinador aos dados e perceber qual é que é o melhor jogador para a equipa. Porque normalmente são Sim, decisões feitas um bocadinho em cima do joelho, como se diz em Portugal. sim. Mas nós queremos trazer esse método científico e permitir tomar melhores decisões quanto aos jogadores. E a aplicabilidade não é só essa, né? Você pode utilizar, por exemplo, nas divisões de base, né? Sim, Os sim. jogadores jovens, né? Até para você criar alguns parâmetros para eles atingirem, né? Algumas metas de scout. Sim. Eu trabalho com o personal scout, que estou fazendo até meu merchanzinho ali, ó, no fundo ali na tela ali, ó. A gente faz o controle de desempenho e a melhoria de performance dos atletas, então isso ajuda muito, né? Às vezes você vai pegar esse atleta e vai mostrar para ele, olha, o melhor jogador da tua função tem esse gráfico aqui, ó, o que você está precisando crescer para atingir, né? E essas gerações agora, como a sua, a minha também um pouco, que é videogame, né? Que tem o videogame já se utilizava muito dessa ferramenta, né? Antes dos clubes agora estarem atentos a isso, né, Isaac? Sim, sim, sim. Acho que já toda a gente teve essa experiência. Para a parte da base, talvez uma das melhores funcionalidades seja ver e comparar os jogadores na evolução do tempo. Portanto, como é que os jogadores têm acompanhado a Sim. evolução no tempo. Acho que isso ajuda bastante. E também a parte de partilhar os relatórios com os jogadores. Portanto, os jogadores conseguem ver como é que eles próprios evoluíram. Os jogadores conseguem ver vídeos seus com as suas avaliações, os seus dados, as suas Sim, notas sim. e podem evoluir dessa forma. Acho que isso é bastante útil. E para fechar também naquela questão de você fazer uma análise de pré-jogo contra um adversário, para você definir os encaixes de marcação, se você tiver dúvida, também ajuda, né, Isaac? Tá? Por questão de característica dos atletas, na hora que você faz aquele encaixe no campinho, pode ser que se você tiver dúvida entre um e outro ali, o Uhum. Scout Decision te ajuda a tomar a decisão Sim, melhor exatamente. baseado, né, com o embasamento, né? Uhum. Exatamente, sim, exatamente, exatamente. O Isaac tá tímido ainda, mas ele vai se soltar, ele vai se soltar. Ô, Isaac, eu queria te agradecer muito, agradecer ao Diniz, a todos aí do Scout Decision, mandar um abraço aí para os irmãos lusitanos aí, para os portugueses, dizer que é de grande valia para mim essa parceria com vocês, porque todos que estão buscando a evolução do futebol, e aqui no Brasil a gente está buscando o profissionalismo do futebol, ainda por incrível que pareça, um país
pentacampeão, ainda tem quadros associativos no comando dos clubes, né? Assim como a Argentina, são os únicos 2 países que ainda tem esse amadorismo dentro do futebol, e eu espero que o Scout Decision seja mais um aliado aí a esse profissionalismo que o futebol brasileiro está caminhando, né? Na direção de ter, principalmente, o uso de tecnologia e de profissionais que fazem com que evolua o futebol como um todo, né? E vocês estão inclusos nisso aí. Depois que eu conheci vocês, fiquei entusiasta aí do projeto de vocês, né? Vocês sabem disso e vocês vão evoluir cada vez mais. E aqui tem um parceiro de vocês que vai estar sempre demonstrando com entusiasmo aí os avanços que vocês forem fazendo, viu, Isaac? Obrigado aí pela tua participação. Obrigado eu, Vitor. É um prazer, em nome da Scout Decision também, em nome do Diniz e dos outros, estar aqui. Obrigado e gostei muito. Próxima vez também. É a primeira de muitos, meu querido. Vai se acostumando aí que é a primeira de muitos. Tá ok? Eu queria agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até aqui. Todas as dúvidas, todos os comentários, principalmente aqueles que tiverem um ponto de interrogação, a gente vai estar respondendo. Vou pedir para o Isaac também aí, vou mandar para ele para que ele possa também responder as dúvidas, porque eu sei que muitas coisas vão gerar dúvidas e questionamentos e até ideias, né? Para participações futuras aí do pessoal do Scout Decision. Beleza, Isaac? Mais alguma coisa para acrescentar para nós? Viva o Brasil, viva Portugal. E é isso aí. Encontramos no final. Olha aí. Aí sim, hein? Vai ter marcado aí mais um vídeo para a final ou vamos falar antes disso? Vamos falar antes, né? Mas, pô, se for Brasil e Portugal a final, vai ser muito histórico e vai ser algo muito bonito. A congratulação entre os povos aí, né? Colonizado e colonizador. É isso. Valeu, Isaac. Grande abraço para ti, cara. Obrigado, Vitor. Fica na paz aí. Come aí um pastel de Belém por mim aí. Um abraço. Tchau, tchau.